Vamos começar a nossa aula número 4 de termodinâmica clássica. Então, nessa aula a gente vai dar uma introdução à primeira lei da termodinâmica e trabalhar com conceitos novos, que é o conceito de trabalho, calor e energia interna. Então, o conceito de trabalho que nos interessa nesse curso é o trabalho chamado PV. Então, está associado a variações de volume. Então, qualquer alteração que eu faça no meu sistema, aquecendo, resfriando, enfim, que altere o volume, ou expandindo, ou comprimindo, eu vou ter um trabalho associado a isso. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Então, eu tenho um pistão, a área interna do meu pistão, que estou chamando de A. Vou fazer uma perturbação deste volume, por exemplo, aquecendo. Então, vou ter uma variação de volume. E vou produzir um deslocamento desse pistão igual a dx. Então, isso aqui vai ser a minha direção x. Então, eu vou ter uma variação de volume, que vai ser igual a essa área interna do pistão, que é meu A, vezes dx. Eu vou ter um dV, que vai ser A vezes dx. Então, força, o componente da força na direção x é pressão vezes área. Se eu multiplicar os dois lados dessa equação por dx, fica f dx igual a P vezes A vezes dx, onde A vezes dx é dV. Então, meu trabalho vai ser dado uma expressão simples como esta, dW é igual a PdV. Uma coisa importante é esse sinal aqui. Então, quando eu tiver uma expansão do meu sistema, por exemplo, eu estou aquecendo, meu sistema ele expande, ele vai deslocar esse pistão contra a vizinhança, na direção da vizinhança. Então, quem está exercendo trabalho, quem está usando energia para deslocar o pistão, é meu sistema. Então, nesse caso, você vai ter uma expansão, um dV maior que zero, o trabalho vai ser realizado pelo sistema, então ele vai gastar energia, e por isso o nosso trabalho vai ser negativo. Se dV é positivo, o trabalho é negativo. Se eu estiver comprimindo o meu sistema, então, quem está usando energia, quem está realizando o trabalho? A minha vizinhança. Ela está comprimindo o meu sistema. Então, eu tenho um dV, esse volume é que se refere ao sistema. Meu dV é negativo. Então, o trabalho está sendo realizado pela vizinhança, a gente vai ter um trabalho positivo. Então, a gente já vai discutir mais à frente por que esse trabalho tem que ser reversível, que a gente vai usar nesse curso. Mas se eu tiver o sistema a pressão constante, tá? Vejam, eu tenho dW, então para eu calcular o trabalho eu tenho que integrar essa expressão. Então integrando vai ficar trabalho do lado de cá, aqui vai ficar integral de menos PDV. Se a pressão for constante, ela sai da integral, então meu trabalho vai ser dado igual a menos pressão vezes variação de volume, tá? Menos P delta V. Bom, se a minha pressão não for constante, essa pressão não vai sair da integral, porque pressão é função de volume e função de temperatura. Então, eu vou ter que saber qual que é o grau de dependência de pressão em relação a volume e temperatura, substituir aqui no lugar de pressão para poder realizar a integral. Trabalho reversível. Então, vamos discutir o conceito de reversibilidade. Então, o processo reversível, qualquer processo reversível, incluindo o trabalho reversível, vai ser um processo que ocorre em equilíbrio. Na verdade, infinitesimamente próximo ao equilíbrio. Tá? Enquanto que o irreversível vai ser um processo espontâneo. Isso são sinônimos. Reversível, equilíbrio, irreversível, espontâneo. Vamos ver um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente está tratando aqui, mas que é muito bom para entender reversibilidade. Imaginem um balão, tá, com água, que eu estou aquecendo. Então, meu sistema aqui ele é fechado. Eu posso botar um condensador quando a água começa a aquecer, evapora, condensa e retorna. Então, eu tenho troca de energia, sem troca de matéria com a vizinhança. Então, eu mantenho a mesma quantidade de matéria constante. Vou começar a aquecer essa água. Tem um termômetro que eu vou marcando a temperatura. Eu posso acoplar esse sistema a uma bomba de vácuo. Ou seja, eu controlo a pressão
que a água está exposta, que o sistema está exposto a todo momento. Eu posso diminuir a pressão ligando a bomba de vácuo. Eu vou começar a aquecer a pressão atmosférica. Eu vou começar a aquecer a água nesse balão, a pressão atmosférica. Vai chegar uma hora que ela vai entrar em ebulição. Vocês vão ver visualmente, vai formar bolhas, tá? A água vai condensar e vai retornar. Vai formar um anel de condensação na entrada do condensador, ela vai retornar. Neste momento, o que acontece com a temperatura? Ela se torna constante. Então, em torno de 1 atm, a temperatura de ebulição da água é em torno de 100 graus, correto? Então, à medida que eu vou aquecendo a temperatura, estou aquecendo a pressão constante, a temperatura vai aumentando, até chegar a 100 graus. Neste momento, então a temperatura está constante, a pressão está constante, a taxa de evaporação se iguala à taxa de condensação. Tá? Se atinge um equilíbrio, se diz que o sistema está operando reversivelmente. Certo? Então, vamos entender isso. O conceito de reversível é um conceito de equilíbrio. Agora, antes de atingir esse ponto, minha temperatura no termômetro estava aumentando. Minha pressão estava constante, mas minha temperatura estava aumentando. Isso estava acontecendo de forma natural, de forma espontânea. Então, durante esse aumento de temperatura, meu sistema estava operando irreversivelmente. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ligar a bomba de vácuo. Ou seja, meu sistema vai experimentar uma pressão menor. Certo? O que acontece com a ebulição, com o ponto de ebulição, quando a pressão cai? Lembra que no ponto de ebulição é o momento que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, se a minha pressão atmosférica diminui, o que acontece com o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição? Ela cai. Fica mais fácil evaporar numa pressão menor. Bom, então nessa situação, meu líquido está aqui. Vamos voltar à nossa situação. Meu líquido está em ebulição, a 100 graus, está em equilíbrio, repetindo, taxa de evaporação igualada à taxa de condensação, a temperatura está constante, a pressão está constante, meu sistema está operando reversivelmente. Liguei a bomba de vácuo. O que vocês vão visualizar no sistema no momento que eu ligar a bomba de vácuo? Vai ficar mais fácil evaporar, certo? Então, a temperatura de ebulição vai cair. Então, se eu observar no termômetro, que inicialmente estava 100 graus em 1 atm, quando eu ligar a bomba de vácuo, o que vai acontecer? Vai começar a cair a temperatura. Como assim? Eu estou dando energia, estou aquecendo e meu sistema vai estar diminuindo a temperatura? Sim. No momento que eu ligar a bomba de vácuo, eu vou tirar meu sistema do equilíbrio, vai ficar mais fácil evaporar, né? Então a temperatura de ebulição vai cair e meu sistema vai deslocar o equilíbrio no sentido da evaporação. Vocês vão ver que ele vai ficar mais turbulenta a ebulição e ele vai dissipar esse excesso de energia, deslocando o equilíbrio no sentido da evaporação. Isso vai fazer a minha temperatura cair. Então, durante esse período, liguei a bomba de vácuo, botei numa pressão menor. Vocês vão ver a temperatura caindo, meu sistema está operando fora do equilíbrio. Está operando irreversivelmente, ou seja, espontaneamente. A temperatura está caindo espontaneamente até chegar numa temperatura que corresponde ao ponto de ebulição da nova pressão. Daí ele passa a operar reversivelmente, ou seja, em equilíbrio. Por que eu escrevi aqui um dx? Então, eu estou fazendo uma variação infinitesimal de volume, tão pequena que eu mantenho meu sistema no equilíbrio. Ou seja, todo o meu sistema vai estar sentindo a mesma pressão. Eu não vou ter pontos no meu sistema com diferentes pressões. Agora, vamos imaginar o oposto. Eu vou lá, faço um deslocamento finito do meu pistão. Tá? Pressiono meu gás. Vamos jogar... eu aumento a pressão externa, então o meu pistão se desloca contra o meu sistema, uma quantidade finita, eu tenho um ΔV. Tá? Se eu fizer isso, vocês concordam que eu vou ter inicialmente, no ponto zero, pontos no meu sistema com diferentes pressões?
Então, qual pressão que eu vou utilizar aqui para integrar? Não sei, eu não conheço ela. Por quê? Porque meu sistema não está em equilíbrio. Ele tem pontos com diferentes pressões. Então, se eu fizer uma variação brusca, eu não conheço, eu tenho trabalho, lógico que eu tenho trabalho, porque eu tenho variação de volume, só que eu não posso usar essa expressão porque eu desconheço a minha pressão. Agora, se eu esperar um certo tempo, o sistema responder a essa perturbação, ou seja, ele atingiu o equilíbrio, e daí sim eu posso usar a expressão. Então, o que na verdade eu vou fazer, então, é um processo reversível, como eu falei há pouco, o sistema está sempre infinitesimalmente próximo ao equilíbrio. Então, se eu quiser, se o meu processo for de A até B, então, que processo eu tenho de A até B? Uma expansão. Meu volume está aumentando, tá? E minha pressão está caindo. Então, aqui, se eu fizer pequenas variações de volume, aqui eu estou fazendo um ΔV. Essa área aqui, dentro desse retângulo, é o meu trabalho. Então, se eu sair somando esses vários retângulos, a área vai me dar o meu trabalho total realizado, o somatório desses pequenos trabalhos, a área abaixo da curva. Tá? Mas vocês concordam que quanto maior for esse ΔV, vejam, tem umas areazinhas que estão saindo da curva, estão acima da curva, mas eu estou contabilizando. Então, quanto maior for esse ΔV, mais a minha soma vai estar longe do meu trabalho real. E falando o contrário, quanto menor a variação de volume, mais próximo essa área, esse somatório dessas áreas, vai descrever o trabalho total realizado. Que é o quê? É esse daqui, a área abaixo da curva. Então, esse trabalho que eu estou falando, ele é simplesmente a integral da curva. No momento que eu desenho essa curva, eu estou falando que todos esses pontos aqui, todos esses P's e V's contidos no processo, o sistema está experimentando, são acessíveis para o sistema. Agora, se eu não fizer isso, simplesmente parto do A, faço uma variação brusca de pressão e volume e levo o meu sistema até B. Então, eu só tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Então, vamos agora bem aos extremos. Eu tenho esse ponto A e o ponto B. Eu posso ter ido de A até B por este caminho. Eu posso ter ido por este caminho. Eu posso ter ido... Estão vendo? Então, se eu não conheço o meu caminho, que levou o meu sistema de A até B, como que eu vou integrar? Já que o meu trabalho é a área abaixo da curva. Então, se eu fizer por este caminho, por este caminho, por este caminho, o trabalho vai ser diferente. Tá? Por isso que eu tenho que trabalhar com o conceito de trabalho reversível. Trabalho eu não vou na prática fazer mudanças infinitesimais de volume. Eu vou fazendo as mudanças e vou mantendo o meu sistema sempre em equilíbrio. Toda vez que eu medir a pressão do meu sistema, tá, e o volume, para poder desenhar esse gráfico, eu sei que meu sistema está em equilíbrio. Por isso, trabalho, isso é importante, trabalho, ele é função de caminho. Ele não é função de estado. O que significa? Que meu sistema não tem trabalho. No ponto 1, no ponto 2, meu sistema não tem trabalho. Então, essa integral aqui não é uma integral ordinária, não é um f de x dx. É o que se chama, isso aqui é uma integral de linha. Por que uma integral de linha? Porque pressão é função de temperatura e volume, onde temperatura e volume são variáveis independentes. Então, o sistema não tem trabalho. Eu nunca posso escrever ΔW. Tá? Isso é um erro grave. Se vocês escreverem ΔW numa prova, é um erro grave. O que é ΔW? É W final, W2, menos W1. É variação. Isso só existe por uma função de estado. Então, isso daqui está errado. Veja, por quê? Porque se eu tivesse uma situação como essa, o mesmo ponto inicial, o mesmo ponto 1 e o mesmo ponto 2. Então, a partir de P1, V1 para P2, V2. Vejam aqui, eu acabei de falar no outro slide. Os trabalhos realizados são completamente diferentes. Eu estou levando para a mesma situação final, partindo da mesma situação inicial. Mas aqui o trabalho vai ser essa área,
Aqui o trabalho vai ser essa área, e aqui vai ser essa área. Então, para eu conhecer, de fato, o trabalho, eu preciso saber o caminho. Por onde eu estou levando o meu sistema do estado inicial para o estado final. Então, eu preciso conhecer o meu caminho para poder calcular meu trabalho através dessa integral. Aqui um exemplo legal. Vamos imaginar uma expansão isotérmica reversível de um gás ideal. Olha quantos conceitos novos vocês já estão trabalhando. Expansão então aumento de volume. Isotérmico, a temperatura está constante. Reversível, então eu estou fazendo o processo em equilíbrio, eu conheço o caminho. E gás ideal. Se é um gás ideal, eu já sei como se comporta a relação entre essas variáveis, temperatura, volume e pressão. Olha o processo. Eu parti de um volume inicial para um volume final e expandi o meu sistema. Tá? Então, foi uma expansão. E meu gás é ideal. Então, P igual a nRT sobre V. Certo? Ó, conheço o caminho, porque meu processo é reversível. Então, aqui na integral, a minha expressão, a minha pressão, eu vou substituir por nRT sobre V. Porque eu conheço a relação entre pressão, volume e temperatura, dado pela equação de estados gases ideais. Então, nRT é isotérmico, temperatura constante. Então, eu posso tirar a temperatura da integral. Ah, não, a temperatura não é constante? Não posso tirar da integral. Eu preciso saber como que ela varia com o volume. Uma expansão, um aumento de volume do sistema, pode levar a um resfriamento, ou seja, alterar a temperatura. Mas aqui eu estou falando, ó, minha expansão foi isotérmica, então minha temperatura sai da integral. Agora eu tenho uma função simples para integrar. 1 sobre V dV. Tá? Então, o meu trabalho vai ser dado por isso. Menos RT logaritmo de V2 sobre V1. Quem está realizando trabalho? Se meu sistema está expandindo, ele está realizando trabalho. Então, meu volume V2 é maior que o V1, então esse termo é positivo, com o negativo da frente é um trabalho negativo, porque o meu sistema está usando a energia dele para expandir contra a vizinhança. Energia do quê? Por exemplo, a energia térmica das moléculas dentro do meu sistema. E ela vai usar essa energia cinética para deslocar o meu pistão contra a vizinhança. Então, ela está consumindo essa energia. Então, no exemplo anterior, eu falei de uma expansão reversível de um gás ideal. Agora, mesmo processo, só que agora eu estou falando de uma expansão de um gás de Van der Waals. O que vocês vão fazer? Bom, vocês sabem a dependência de P com T e V para Van der Waals. Agora vocês vão ter que substituir na integral a expressão para Van der Waals. No caso, vocês vão dividir em duas integrais. No sistema indo do estado 1 até o estado 2. Qual que é minha variável aqui e minha variável aqui? Volume. Então, na verdade, aqui vai ser V1 e aqui vai ser V2. Ah, volume não variou? Trabalho zero. Então, preste atenção. Ó, meu trabalho que eu estou calculando aqui é meu trabalho reversível. Então, por um gás de Van der Waals, vai me dar uma expressão como essa. Essa expressão tem que se reduzir à pressão anterior quando o meu gás for ideal, concordam? Então, gás ideal, A e B é igual a zero, e A e B sendo igual a zero, volta a essa expressão para gases ideais. Muito bem. Então, quando falar em trabalho, o que vem à mente de vocês? Não é função de estado, não existe delta W, é função de caminho, é uma forma de transferência de energia. E é mais importante, tem que ter variação de volume, não tem variação de volume, não tem trabalho, ponto. Ah, mas existem outras formas de trabalho, trabalho elétrico, não sei o quê. Termodinâmica só nos interessa este trabalho, chamado trabalho reversível PV. Bom, existe uma outra situação. Então, colocar um corpo a uma certa temperatura T2 em contato com um corpo, então tem que ter contato com um corpo a uma temperatura T1. Quando tem diferença de temperatura, vai existir um fluxo de energia, chamado de calor, do corpo quente para o corpo frio, rumo
ao equilíbrio térmico, uma temperatura igual no meu sistema. Então, se minha temperatura T2 for maior que T1, quem vai perder energia é esse corpo 2. Essa energia, então, na forma de calor, ela é proporcional à massa e à diferença de temperatura. A temperatura está igual, não tem calor. Não tem troca de energia na forma de calor. A constante de proporcionalidade entre calor, massa e ΔT é o que se chama de calor específico. Então, depende do quê? Depende do material. Então, vamos lá. Então, partindo dessa expressão para calor, escrevendo ela na forma diferencial, se for a pressão constante, então esse calor específico vai ser chamado calor específico à pressão constante. C minúsculo e um Pzinho aqui do lado. Então, estou trocando calor à pressão constante. Então, eu vou integrar, então massa constante sai da integral, eu vou ter simplesmente uma integral de T1 a T2, Cp minúsculo, que é função de temperatura e depende da natureza do material. Então, o que eu preciso saber para calcular a troca de calor? Troca de energia na forma de calor. Eu preciso saber a dependência de Cp em função de T. Então, numa situação como essa, ó, tinha um corpo a temperatura T2, um corpo a temperatura T1, em contato, sendo T2 maior que T1. Se meu sistema aqui está isolado, então essas duas partes, quente e a fria, estão isoladas, então a troca só vai existir aqui dentro. Então, toda a quantidade de energia que sai daqui vai ser igual à recebida daqui. Então, o calor vai vir do corpo 2 para o corpo 1. Então, eu posso escrever isso daqui, ó, M2C2, ΔT, onde minha temperatura final ela vai ser uma temperatura intermediária entre T2 e T1. Se eu pegar e multiplicar, então, isso aqui é calor específico. Quando eu faço específico, significa que eu estou dividindo por massa. Então, se eu multiplicar por massa, isso a gente chama de calor, de capacidade térmica. Então, a partir de agora, a gente vai usar a capacidade térmica. Então, esse M vezes o Czinho vai ser um C maiúsculo. Tá? Então, vou ter integral de T1 a T2. Aqui ainda está calor específico, mas eu poderia botar só capacidade térmica, que é a função de temperatura, dt. No corpo 2 é igual no corpo 1, que é igual a calor. O calor, ele só existe, então, essa transferência de energia, enquanto houver diferença de temperatura. No momento que as temperaturas se igualarem, se eu botar dois corpos com a mesma temperatura em contato, não vai existir troca de energia na forma de calor. Inclusive, falar de troca de calor nem é tão correto, porque é redundante. Se você tiver calor, é porque você está trocando energia. Assim como o sistema não tem trabalho, o sistema não tem calor. Ele tem energia térmica. Vai ser traduzido como uma temperatura, mas ele não tem calor. O calor só existe quando existir diferença de temperatura. Então, isso daqui também não é uma função de estado, isso também é uma função de caminho. Algumas coisas importantes, então, unidades, uma questão histórica, você chamava que esse fluxo era uma coisa chamada calórico, então vem a questão de calorias, tá? Então, calorias, Sistema Internacional Joule. Então, eu vou definir uma caloria como o calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água, de 14,5 para 15,5 a 1 atm. Isso é uma definição. Então, isso é uma caloria. O calor específico, eu também vou usar como referência a água. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius a 15 graus Celsius de 1 atm. Por que isso é legal? Porque qualquer coisa que eu colocar em contato com a água, trocando energia na forma de calor, se eu conheço o C da água, por definição, eu calculo o C do outro material. Tá? Então, toda a tabelinha de calor específico, ela vai usar como referência uma definição que é o calor específico da água. Então, como eu falei anteriormente, calor específico, eu vou estar dividido por grama, então, o Sistema Internacional Joule por quilograma vezes Kelvin. Já a capacidade térmica, não, é
uma caloria por grau Celsius ou joule por Kelvin. A capacidade térmica é função de caminho e é função de estado. Então, prestem bastante atenção nisso. Capacidade térmica, ela não é função de estado, porque calor não é função de estado. Por quê? Porque eu posso trocar energia na forma de calor ou a pressão constante ou a volume constante, e vai ser diferente. Se eu aquecer meu sistema a pressão constante, pensem comigo, se eu aquecer a pressão constante, parte dessa energia vai ser utilizada para expandir. Então, a temperatura do sistema, resultado desse aquecimento, vai ser diferente. Um processo a volume constante gera um valor de capacidade térmica diferente de um processo a pressão constante. Então, guardem isso. Capacidade térmica é função de caminho. Agora, se eu definir o caminho, se eu falar de CV ou CP, e daí é função de estado. Porque eu já defini o caminho. Então, se eu escrever dessa forma, capacidade térmica a pressão constante é calor trocado a pressão constante dividido por dt. Então, aqui eu defini o caminho. Só tem dois caminhos, ou é a pressão constante ou é volume constante. Então, eu não vou ter ΔC, mas eu vou ter ΔCP e ΔCV. E ΔCP e ΔCV podem ser negativos, porque é o delta. Eu posso levar meu sistema para um estado que ele tem a capacidade térmica menor. Então, vamos voltar aqui. O que é importante neste momento? Vocês entenderem o que é capacidade térmica, do que ela depende. Então, capacidade térmica depende de temperatura e pressão. É algo relacionado com as propriedades, com a natureza da matéria que você está aquecendo. Então, ela é uma função de caminho. No momento que eu defino o caminho, ou seja, volume constante ou pressão constante, ela passa a ser uma função de estado. Então, meu sistema tem CP e CV. Bom, quando eu falo então de calor e trabalho, eu estou falando de formas de transferência de energia interna. De energia. Que energia é essa? O que a gente chama de energia interna. Então, eu tenho que entender, quando eu falo que o meu sistema tem uma certa energia, quais são os componentes dessa energia? Então, vamos lá. Eu tenho movimentos, correto? Minhas moléculas têm movimentos. Então, quais os movimentos? Translação, rotação, vibração. Rotação e vibração, elas só existem se você tiver mais de um átomo. Então, se eu estiver falando de um gás monoatômico, eu não tenho energia rotacional e nem vibracional. Então, vibracional tem a ver com comprimento de ligação, ângulo de ligação. Rotacional, um eixo que ela gira, que tem uma energia diferente dependendo do eixo de rotação. Tudo isso depende do quê? Temperatura. Exclusivamente temperatura. São expressões simples como essas. O casinho que aparece aqui é constante Boltzmann vezes temperatura. Então, são expressões da termodinâmica estatística. Na termodinâmica clássica, energia cinética, que é essa energia, então, térmica, é dada por um meio de mv ao quadrado. Isso é uma expressão clássica. Uma expressão estatística só depende de temperatura. Então, a gente fala de energia térmica, a gente está falando de temperatura. Certo? Então, isso são movimentos moleculares. Então, existe parte da energia do sistema que é relacionada com movimentos moleculares. Quando você baixa a temperatura, você diminui essas energias. Quais as outras? Forças de interação intermolecular. Então, se eu tiver um sólido, se eu tiver um líquido, se eu tiver um gás, se o gás for ideal, se não for ideal, as interações entre as moléculas que compõem o sistema são diferentes. Vocês imaginam você aquecendo um líquido, um sólido ou um gás. Como é diferente? Eu posso aquecer esse sólido, dar energia suficiente para romper essas ligações e ele deixar de ser sólido, eu mudar de fase. Já um gás, se eu aquecer, não vai acontecer isso. Se for um gás ideal, não tem interações para eu desfazer. Então, isso é o que a gente chama de potencial de interação intermolecular, que foi aquela curva que a gente viu para os gases. São as interações intermoleculares. Outra energia eletrônica. Se eu fizer uma reação química, tá, eu estou pegando elétrons que estão em certo orbital e eles estão indo para outro orbital, um orbital atômico para um orbital molecular, por exemplo, se for uma reação química.
momento, a gente não está falando de reações químicas. Então, a gente está falando de interações fracas, que são desfeitas, não está tendo excitação, não está tendo transição eletrônica. Então, esse termo de energia eletrônica, ele só é importante se você tiver uma excitação da molécula ou tiver uma reação química. Então, se eu somar esses vários componentes e descrevê-los, eu tenho uma energia total do meu sistema. Lógico que existem outros fatores. Só o fato de existir matéria, já existe energia. Então, você vai ter a energia de massa de repouso. Vão ter mc ao quadrado. Tudo isso, mas são coisas que, em processo, como a gente está estudando aqui, não vão ser perturbadas. Então, esses termos vão ser constantes para a gente. Então, essa energia total é o que a gente vai chamar de energia interna. Então, o sistema tem energia interna. Tá? É uma função de estado. Existe um ΔU. Qual que é a unidade? Joule, sistema internacional, tem uma propriedade extensiva, depende do tamanho do sistema, ou eu posso dividir pelo número de mols, tá? Então ela passa a ser energia interna molar. Então está normalizada pelo tamanho do sistema. Bom, então o meu sistema tem isso. Então quando eu fizer trabalho ou troca de energia na forma de calor, o que está trocando entre o sistema e a vizinhança é a energia interna. Vamos sistematizar isso melhor. Então, vários componentes. Então, eu tenho aqui, ó, energia translacional em rosa, energia vibracional e rotacional em verde, e o potencial de interação intermolecular, que está em azul. Então, se eu tiver um gás monatômico, qual vai ser a grande contribuição para a minha energia interna? Então, a energia interna vai ser dada simplesmente pela energia translacional, que é um gás monatômico, então não tem ligação, consequentemente não tem vibração nem rotação. Então vai ser um gás monatômico, vai ser só energia translacional mais uma constante. Então, se eu aquecer um gás monatômico, tá, eu vou estar mexendo com a energia translacional desse gás monatômico. Se eu tiver um gás molecular, então tem ligação, eu vou ter energia translacional mais a vibracional e rotacional. Se for um gás ideal, você só tem isso. Se não for ideal, você vai ter um risquinho aqui azul, que é as forças intermoleculares, o potencial de interação intermolecular. Que para um gás vai ser fraco comparado com outras fases, como líquido e sólido. Se tiver líquido e sólido, vejam aqui a distribuição dos componentes da energia interna. Boa parte da minha energia interna vai ser dada pelas forças de interação intermolecular. Então, energia interna ela é função do quê? Ela é função de temperatura e de volume. Quando eu estou falando de volume, eu estou falando de se eu aproximo minhas moléculas, se eu afasto as minhas moléculas, eu estou mexendo nas distâncias e, consequentemente, nas forças de interação. Se eu comprimir um gás, eu aproximo minhas moléculas e posso chegar a um ponto que o meu sistema condense. Porque eu estou estimulando este termo aqui, minha energia potencial das forças intermoleculares. Então, meu U vai depender de temperatura e de volume, ou seja, da distância intermolecular. Então, posso descrever como uma soma. Minha energia interna translacional, vibracional, rotacional, eletrônica, intermolecular, mais uma constante. O que é importante aqui? Do que elas dependem? Este termo depende de temperatura, este termo só depende de temperatura, só depende de temperatura, só depende de temperatura. Eletrônica, uma grande faixa de temperatura vai ser uma constante. Repetindo, a não ser que ocorra excitação da molécula ou uma reação química. E este termo, que é dependente de temperatura e de volume. Se eu aquecer ou esfriar, eu mexo com as forças de interação. Se eu aproximar ou afastar minhas moléculas, eu também mexo. Então, este é o termo que depende de temperatura e volume. Guardem isso. Então, eu pergunto para vocês, um gás ideal, a energia interna só depende de qual variável? Temperatura. Então, ela é independente de volume.
Então, quando eu estou fazendo, quando tem diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança, eu gero fluxo de energia na forma de calor. Então, para existir calor, tem que existir diferença de temperatura. O que está sendo transferido desse corpo quente para o frio? Energia interna. Então, aqui está perdendo energia interna e essa parte aqui que estava temperatura menor está ganhando energia interna. Trabalho, mudanças de volume. Isso daqui, calor, função de caminho, trabalho, função de caminho. Depende como que eu estou fazendo isso. Aqui eu posso fazer essa troca, eu posso aquecer meu sistema a pressão constante ou a volume constante. Isso significa dois caminhos distintos. Eu preciso conhecer o comportamento do CP em função de T durante o caminho, para poder fazer aquela integral, que é a área abaixo da curva. A mesma coisa para volume. Então, o que está acontecendo, trabalho e calor, é transferência de energia interna. Então, eu vou ter um ΔU, mas eu não vou ter um ΔQ nem um ΔW. Calor e trabalho são formas de transferência de energia interna. Então, como é que eu perturbo a energia interna? Eu posso remover ou adicionar massa no meu sistema. Eu posso realizar trabalho, isso significa expandir ou comprimir o meu sistema. Eu posso aquecer ou resfriar o meu sistema. Tudo isso são coisas que perturbam a energia interna. Levam para um estado final diferente e não importa como que eu faça isso. Qual que é o caminho? Porque isso aqui é uma função de estado. Eu só preciso saber quanto que eu tenho de energia interna no final e comparar com o meu estado inicial. Então, para um sistema fechado, ou seja, que não tem adição ou remoção de massa, quando eu somar esses dois termos, calor com trabalho, isso vai dar a variação de energia interna. Concordo que eu não posso trocar energia com a minha vizinhança, na forma de calor, na forma de trabalho, com valor maior do que a energia interna que o meu sistema tem. Ele não pode perder uma quantidade de calor que ele não contém como energia interna. Então, se eu somar esses dois termos, vão me dar a variação de energia interna. Ou, escrito deste outro formato, ΔU é igual a Q mais W. Então, isso daqui é simplesmente a nossa primeira lei da termodinâmica, a expressão para a primeira lei da termodinâmica. Se eu somar a variação da energia interna do meu sistema com a variação da energia interna da vizinhança, quanto que vai dar? Zero. Se eu somo o meu sistema com a vizinhança, eu tenho a energia interna do universo. A energia do universo ela é constante. Se eu somar minha vizinhança com meu sistema com a vizinhança, ela dá zero. Imagina o seguinte, meu sistema ganhou energia. A energia veio da onde? Da vizinhança. Então, se um ganhou uma quantidade de energia, o outro perdeu a mesma quantidade de energia. Se eu somar os dois, dá zero. Então, a primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia. A energia é constante, a energia do universo ela é constante. Tá? E a expressão para a primeira lei, você pode escrever dessa forma, ou dessa forma, ΔU é igual a Q mais W. As mudanças de energia interna no meu sistema ocorrem por calor ou por trabalho, ou por variações de temperatura, ou por variações de volume. Então, já foram apresentadas a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Vejam, a primeira lei da termodinâmica não fala nada sobre direção do processo. Se o processo vai acontecer, se ele vai espontaneamente ir do ponto A até o ponto B. Ela não fala isso, não. Ela só fala que se isso acontecer, se esse processo acontecer, eu somar a energia interna do meu sistema com a da vizinhança, ela vai ter que ser zero. E se não houver troca de massa, não houver adição ou remoção de massa, se meu sistema for fechado,
toda a variação de energia interna vai ser decorrente da soma desses dois termos, calor e trabalho. Vamos começar com o primeiro exemplo. Um exemplo bem simples. Eu vou fazer uma expansão isotérmica de um gás ideal. Vamos um exemplo que a gente fez anteriormente. Então, eu tenho todas as variáveis aqui, ó, pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Só que eu vou fazer isso a temperatura constante. Eu queria calcular o ΔU desse processo, processo A, indo dessa situação até essa situação. Quanto que vale ΔU? Vale zero. Porque para um gás ideal só depende de temperatura. Mas isso significa que não exista calor ou que não exista trabalho? Não. No caso, o calor vai ser igual à variação de calor, de energia, na forma de calor, vai ser igual à variação de energia na forma de trabalho, só com sinais trocados. Você tem aqui, ó, delta W reversível em A é igual a menos Q reversível em A. Então, qual vai ser meu trabalho aqui? Meu trabalho, como meu gás ideal, meu trabalho vai ser dado pela mudança de volume, simplesmente. Então, como a gente já fez anteriormente, se eu substituir aqui, então, o meu Q vai ser igual ao meu W, com sinais trocados, cuja integral vai ser dada por essa expressão. Tirando o RT, porque é isotérmico, temperatura sai da integral, você tem menos R T1 logaritmo de V2 sobre V1. Vamos por um exemplo um pouquinho mais complicado. Então, eu quero calcular agora a variação de energia interna. Quando eu pego 1 mol de água, aqueço de 25 graus e 1 atm para 30 graus e 1 atm. Então, eu estou fazendo um processo a pressão constante. Estou só variando 5 graus a temperatura da água. Então, a água vai estar em que estado nessa situação? Vai estar água líquida, né? 1 atm, 25 graus. Então, estou pegando água líquida e estou variando 5 graus, de 25 para 30 graus. E quero calcular a variação da energia interna. Então, pense, o que vai fazer a energia interna variar? A temperatura, a variação de temperatura, né? Eu estou aquecendo. Vai ter variação de volume? Vai. É pequena, porque eu estou falando de água líquida e estou falando de uma variação pequena de temperatura. Se eu estivesse aquecendo um gás 5 graus e estivesse fazendo isso a pressão constante, ou seja, com pistão, vocês viriam uma mudança maior de volume do sistema, porque eu estou falando de um gás. Então, para eu calcular a minha variação de energia interna, eu preciso calcular o trabalho e o calor. Então, o calor vai ser dado com uma expressão simples como essa. Então, calor, como eu estou dando quantidade aqui, estou dando 1 mol, então vai ser massa, calor específico, então não estou usando capacidade térmica, estou usando calor específico, ΔT. Então, 1 mol tem 18 gramas, calor específico da água vezes a variação de temperatura, 5 graus Celsius. Então, vai dar 90 calorias. Então, calor, eu estou calculando diretamente por essa fórmula. Eu preciso ver a variação de temperatura, conhecer o calor específico do material, tá? E a massa. Se eu não tivesse a massa, eu usaria a capacidade térmica, mas eu teria que conhecer a capacidade térmica nessa região aqui de temperatura. E outra, presta bastante atenção nisso, ela teria que ser constante, porque se ela não for constante, eu teria que integrar entre T1 a T2. Então, usando essa expressão que eu estou usando, eu estou considerando que esse calor específico, nessa região de temperatura, ele independe de temperatura e pode sair da integral. Caso contrário, eu teria que conhecer a dependência dele em função de temperatura. Muito bem, então isso é o calor. E o trabalho? Então, o trabalho está aqui. Vai ser, como eu estou aquecendo, eu vou ter um pequeno aumento de volume da água em decorrência desse aquecimento. Então, vai ter uma variação de volume. Estou fazendo isso a pressão constante. Então, a minha pressão sai da integral. Então, meu trabalho ele vai ser dado por menos P V2 menos V1. Eu só preciso saber qual que é o volume do meu sistema
nessa temperatura e nessa temperatura. Então, neste exemplo aqui, ele fornece a densidade da água final e inicial. Então, meu ΔV vai ser V2 menos V1. Então, vai ser massa sobre densidade menos massa sobre densidade. Então, calculando ΔV substituindo, eu acho esse ΔV, multiplicando por pressão. Lembra, ele é negativo porque meu sistema está expandindo, ele está assumindo um volume maior devido ao aumento de temperatura. Então, vou ter meu trabalho sendo dado por volume vezes temperatura. Eu posso fazer uma conversão de unidades, aí vocês podem fazer isso em casa para passar. Porque aqui, como eu calculei em caloria, eu vou somar esses dois termos para calcular o ΔU, então eu posso colocar tudo em caloria. Então, passando para calorias, dá trabalho em calorias 0,0006 calorias. Tá? Então, somando esses dois termos, ΔU, Q mais W, somando 90 menos isso daqui. Então, veja que ele tá perdendo, quando você aquece a água, 5 graus, ele perde parte da energia interna, a energia interna vai aumentar por causa do aquecimento, mas ele perde parte dessa energia na expansão. Perde quanto? Essa quantidade aqui. Tá? O que na soma de 90 menos daqui vai dar 90. Positivo. Tá aumentando a energia interna.